disposição. Boa tarde a todos. Boas notícias, os dois, o Renato provavelmente a direção vai conseguir colocar, e mais ainda coisas progressivas, que hoje, já adianto para vocês a questão de, por exemplo, que já estão relacionados, o próprio Carlos e o próprio Lins. Então, junto com os dois, a gente ganha mais um reforço para esse jogo. Obviamente não estão prontos para jogar os 90 minutos, mas dentro de uma possibilidade ou necessidade do jogo, eles podem nos ajudar durante a partida. E o que o torcedor pode ver de diferente até com relação a nomes? Você já disse que esses jogadores que estão regularizados devem ajudar ao longo da partida, né? Então não começa um jogo. Você pretende modificar muito o time? Você pretende dar sequência? Qual é a tua ideia para o jogo? A gente vai testar alguma formação diferente, mas sempre tentando manter essa base ainda que, na minha opinião, o último jogo, por exemplo, conseguiu dar uma resposta. Infelizmente não conseguimos trazer o resultado necessário, mas que vem dentro de um processo de evolução gradativamente evoluindo. Mas as modificações elas são necessárias, às vezes por umas questões técnicas ou táticas, ou até em termos de experiência, né? Então, a cada partida, na verdade, a gente está modificando, buscando uma formação ideal. Vinícius, São Paulo tem uma bola aérea muito forte, tanto na frente quanto defensivamente. Isso pode, de repente, encaminhar uma escalação do Marquinhos, voltando à zaga do Figueirense? Ele já está pronto para jogar, Marquinhos? Já está pronto, né? Ele está há 2 semanas comigo, né? E está treinando normalmente. O São Paulo, na verdade, a gente falar da bola aérea de São Paulo, nós temos que falar da posse de bola, dos 2 pontas abertas, que é o Kelvin e o Centurion, uma bola longa do Allan Kardec, né? Tudo isso, na verdade, né? Mas respondendo a sua pergunta específica, trabalhar principalmente na atenção com esses jogadores, né? Por exemplo, o Atlético tinha uma bola parada, mas nós não tomamos um gol de bola parada do Atlético, né? Foi de cruzamento e a segunda de um erro nosso de rebatida de bola. Então temos que trabalhar, apesar do pouco tempo, a gente já tem um método de trabalho que ele vem dando certo. Por exemplo, pegamos o Bruno Rodrigo e o outro zagueiro do Cruzeiro muito forte. O Cruzeiro tem uma bola aérea muito forte desde a época do Marcelo Oliveira e não sofremos perigo, né? Então é um processo que a gente já tem, um tipo de marcação que ele vem dando certo e a gente vai executar isso amanhã com mais eficiência. Temos que executar com mais eficiência ainda, porque realmente os três, né, mais o Maicon e o Allan Kardec, são especialistas em atacar essas bolas ofensivas. Mas esses números dos últimos jogos em relação aos gols sofridos, Vinícius, são 6 gols, né, nos últimos 3 jogos, te gera uma preocupação especial ou foi em função sempre de circunstâncias diferentes de cada jogo? Não, ele gera uma preocupação. São 6 gols, a gente tinha 11 jogos, 3 gols. Então, obviamente, aumentou. Mas são todas circunstâncias diferentes. É mais trabalho, porque você, na verdade, tinha que ampliar o leque, né? Com exceção do jogo do Santos, que foram 2 pênaltis, né? Os outros 2, por exemplo, do Cruzeiro e do Atlético, soma-se 3 bolas aéreas. Então a gente tem que rever, tem que cobrar, tem que apontar os erros, corrigir, né, que é a função do treinador, e buscar soluções para que não aconteça isso. E até em cima da própria pergunta do John, né, se tratando de um time que tem um poder ofensivo e ganhou o clássico contra o Palmeiras com um cruzamento e bola aérea, até gol do Ganso, que não é muito normal. Vinícius, você acabou improvisando o Jefferson na lateral, teve altos e baixos, mas ele fez um bom jogo também contra o Cruzeiro lá, né? É um jogador mais de marcação. Pode voltar? Você pretende ainda dar mais sequência para o Ayrton na lateral? Você acha que o Ayrton pode evoluir mais? Qual é a tua ideia? Não, o Ayrton vem bem, o Ayrton está evoluindo, fez um ótimo, eu acredito, uma ótima estreia contra o Santos aqui, principalmente no segundo tempo. Contra o Atlético também é um jogador que é o único especialista da nossa posição, jogador com passagem em Flamengo, Palmeiras, Vitória, né? Então a gente tem que dar muito crédito a ele e força, porque o jogador vive de ritmo de jogo, né? E ele tem demonstrado essa qualidade. O que foi criticado no Jefferson, volto a lembrar aquele papo nosso anteriormente, lá contra o Camboriú, né?
vai evoluindo. E o Ayrton, ele já entrou bem à vontade na equipe, né? Realmente todo mundo se encaixar e seguir em frente. Figueirense precisa do resultado, né? Joga dentro da sua casa, naturalmente vai buscar o jogo. E o São Paulo parece que vive o seu melhor momento, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Como é que tu vê o jogo de amanhã, jogo aberto? Provavelmente sim, né? São Paulo não é um time que abdica do jogo e o nosso time também não é, né? Esse último jogo foi um jogo assim contra o Atlético Paranaense. Quem assistiu o jogo, o resultado não foi bom pra gente, mas quem assistiu o jogo deve ter achado o jogo ótimo. Foi um jogo lá e cá. Nós tivemos mais posse de bola, nós tivemos mais toques de bola do que o Atlético. Não é fácil fazer isso lá. E tivemos oportunidades. Então, o que a gente tem que pegar é manter isso, obviamente, consertando e tendo muita precaução com o São Paulo, que para mim hoje é o melhor time. Está no melhor momento, como você disse, e é o melhor time do Brasil no momento, sendo finalista. Então, o nível de confiança está alto. A perspectiva de todos eles estão num nível de concentração muito alto, porque querem jogar a semifinal da Libertadores, né? E a gente, assim, muito cuidado com o que eu vou dizer para não ser mal interpretado agora, mas a gente tem que melhorar a nossa performance em casa em termos de vitória, até comparando ano passado, né? Porque muito se diz que a gente é muito forte desde o ano passado aqui. E eu fui ver, na verdade foram só 34% de aproveitamento em vitórias. E a vitória realmente é que modifica esse aspecto. Para que a gente não possa passar o sufoco dos anos anteriores, a gente tem que fazer valer. E nós vamos buscar isso a todo momento, você pode ter certeza. O time ainda não está encaixado? Não. São novos jogadores? São. Mas são jogadores que vestem a camisa, que estão vestindo a camisa. É um jogo bom de se jogar, com muita torcida, contra um bom time. E nós vamos buscar a nossa vitória, sem dúvida, a nossa primeira vitória em casa. Vinícius, costuma se dizer muito no futebol, na medida que o técnico ele ganha mais opções, né? Ele está contratando, enfim, está se reforçando, a responsabilidade do técnico também é maior, a cobrança é maior. A gente sente que já nas redes sociais a torcida já passa a ter uma exigência diferente em relação ao teu trabalho. Você acha que é tudo muito precipitado ou encara com normalidade, Vinícius? No Brasil é normal, mas a gente sabe que existe um processo. Eu estou desde o início falando desse processo. E eu falo que a gente tem que dar cada passo de uma vez. Só que nós, ao meu ver, não estamos dando um passo de cada vez, nós estamos dando dois. Né? Estamos dando dois. Volta sempre a fazer as comparações, porque não tem como não fazer as comparações. Né? Nós estamos jogando contra equipes super fortes. Cruzeiro é o time que tem mais jogadores que disputou a Série A no Brasileiro. Nosso time, jogadores estreando. Né? Santos, bicampeão com 7 jogadores que vestiram mais de 100 vezes a camisa. O nosso, entrando o Ayrton a primeira vez. Atlético Paranaense, 6, 7 jogadores com mais de 2, 3 anos de clube. Nosso time tinha 9 jogadores que vieram do Catarinense ou na metade do Catarinense. Então isso é um fato, né? Que a gente, e que eu cobro dos jogadores, e que, óbvio, cobramos de todos nós, dá 2 passos de cada vez. Porque um já não é suficiente pelo nível da competição e pelo nível dos adversários. Né? Então um jogo com o São Paulo vai ser fácil ganhar? Não vai. Não vai. O São Paulo é o time a ser batido hoje. Né? Então tem que ter muito sacrifício, tem que ter muito apoio da torcida, muita paciência deles, empurrar o time nos momentos difíceis, para que esses jogadores possam superar. Né? Não vamos jogar contra qualquer um, a gente não está batendo em bêbado. Pelo contrário, o campeonato é de altíssimo nível. Pessoal, para encerrar. Eu tenho uma pergunta sobre o Heller. Qual que é a tua ideia em relação a ele, até pela experiência, bagagem que ele já tem no futebol, daqui a pouco vai conversar com a gente aqui, Vinícius. Ele já chega pronto para assumir a camiseta? É mais difícil porque ele não atuou esse ano. Né? Ele não atuou, apesar dele estar teoricamente, fisicamente bom, a chamado ritmo de jogo pesa um pouco nesse sentido. Né? A gente vinha falando do próprio Jefferson e do próprio Ayrton. Né? E eu prefiro sempre preservar aquilo que eu falo e ganhar uma contratação e dar isso que a diretoria nos deu, do que colocar o cara entra sem saber direito o que é, onde é, e a gente acaba destruindo uma bela contratação. Então, por ele não ter jogado nenhuma partida do ano todo, é melhor que a gente use a experiência dele de hotel, de banco, numa eventualidade, né? Se una mais o grupo para que a gente possa, sim, utilizar ele quando for o momento certo.